Bom dia, queridos alunos, como estão vocês? Vamos começar aqui com as nossas correções de ontem, tá? Das nossas tarefas do dia 23/7/2020. Antes de começar as nossas aulas de hoje, sexta-feira. Vamos lá. Tivemos aí caderno de português, né? Depois da nossa revisão sobre o gênero do substantivo, eu passei para vocês a atividade no caderno. Então, vamos lá corrigir. Na primeira questão, vem dizendo o seguinte: quais artigos podemos utilizar antes de substantivos do gênero feminino? O artigo a, as, uma e umas, sem esquecer nenhum, hein? Lembrem, masculino, ó, os, e uns. Segunda questão. Assinale a alternativa que possui somente substantivos uniformes, ou seja, aqueles que só possuem uma escrita, tanto para o feminino quanto para o masculino. Qual é? A letra D, o cliente e a cliente. O artista e a artista, o estudante e a estudante. Terceira questão. Escreva uma frase utilizando o substantivo abaixo no gênero oposto. Teve gente que se passou quanto a isso aqui porque não leu a questão toda. Oposto. Então, ali, esse do que está no masculino, a gente vai colocar no feminino, duquesa. E vai ali criar a frase. A Pro colocou uma frase aqui, tá? Vocês podem estar colocando qualquer frase que tenha aí duquesa. A duquesa decidiu ir embora. A mesma coisa logo aqui abaixo. A gente não tem abelha, vai botar o masculino, que é zangão. Né? Vi um zangão nesta flor, como exemplo. Quarta questão. Transforme as seguintes frases passando-as para o masculino. Na letra A, tem assim: a cadela raivosa atacou a minha madrinha. A gente não só tem que identificar os substantivos e só passar apenas ele, não é isso? Porque tem que haver o quê? A concordância. Então, temos que passar toda a frase. O cão raivoso atacou o meu padrinho. Uma linda moça se tornou atriz e editora. Um lindo rapaz se tornou ator e editor. As cantoras se referem às mulheres brasileiras. Como é que vai ficar? Os cantores se referem a homens brasileiros. Letra D. Irmã dedicada é aquela que parece rainha. No masculino, irmão dedicado é aquele que parece rei. Na quinta questão aqui, a gente tem uma opção que tem o masculino errado, né, dos substantivos. Qual é? A letra B. Porque juízo não existe essa palavra, juiz. Poeto, não existe poeta, né? É poeta mesmo, tanto para o feminino quanto para o masculino. Na sexta questão, eu pedi para vocês lerem o texto da página 20 do livro de vocês e desse texto retirar o que está se pedindo aqui, que foi 5 substantivos masculinos. A Pro colocou aqui alguns que tem lá no texto, caso você tenha colocado qualquer um que esteja lá no texto, iniciado com os artigos masculinos, está correto, ó. O sapo, o chão, o rio, o leitão e o frio. E com os substantivos femininos, a Pro colocou aqui a pata, a camada, a primavera, neve e a noite. Sétima questão. Cite 6 exemplos de substantivos que possuem uma única escrita, tanto para o feminino quanto para o masculino. Olha só. Jornalista, agente, cliente, dentista, recepcionista, motorista, tem muitos substantivos dessa maneira. Eu coloquei lá, lembra que eu botei na tabela, né, esses exemplos na nossa aula, inclusive na revisão também coloquei outros exemplos. E agora a gente vai pular para o livro de matemática. Nós estudamos sobre os sólidos geométricos, não foi? Olha só. Observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. Letra A. Como são? Né? Quantos são? É como são as faces laterais dos sólidos do quadro A. São todas retangulares. As faces têm formatos de retângulo, né? Letra B. Como são as faces laterais dos sólidos B? Elas são triangulares, né? Olha só, letra C. Quantas faces tem as figuras do quadro A? Agora a gente vai contar. Esse prisma aqui vai ter quantas faces? 5 faces. Já o outro vai ter 8 faces. Quantos vértices tem as figuras do quadro B? Tem 5 e 7 vértices. É só a gente contar, né, as pontinhas. Então, vamos lá. Segunda questão. Desenhe o sólido geométrico indicado a partir da forma plana desenhada. Aqui é um pouco difícil, né? Pois é, para a gente estar desenhando tudo direitinho, para dar certinho ali na hora de montar, mas eu vi que a maioria conseguiu. Quem não conseguiu, apaga direitinho, colocar desse jeito aqui, ó, que tá o da Pro, tá? Então, essa aqui foi a nossa correção de hoje, meus amores. Depois dela, o que a gente vai fazer? Como sempre, a Pro vem dizendo.
Exatamente, muito bem. Vamos para a aula de hoje. Estão ansiosos? Então vamos lá, que a Paula vai passar a aula para vocês e vai passar também a tarefinha. E não esquecendo daquele recadinho que a Paula sempre passa, hein? Beijão!